E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo é divisão celular, agora meiose, aula 1. Exatamente, meus amorizinhos do primeiro ano, a gente teve uma semaninha aí de folga, mas agora a gente continua aqui, ainda bem que é um conteúdo bem delicadinho pra gente ver, rever. Espero que nessa semana que não teve vídeo vocês tenham estudado, revisto com calma. O que a gente viu nas outras aulas? A divisão celular tem dois tipos, tem a mitose e tem a meiose. A gente já viu nos vídeos anteriores que a mitose é a divisão celular que serve para multiplicar as células somáticas do nosso corpo. Quem são as células somáticas? Todas as células do nosso corpo, exceto os gametas, que no homem é o espermatozoide e na mulher é o óvulo. O que eu tenho que saber? A mitose e a meiose são processos parecidos, similares, porém a diferença, revisando, que a mitose, ela se baseia em uma célula-mãe gerar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Se a gente está falando de ser humano, a gente está dizendo que é uma célula diploide de 46 cromossomos formam duas outras células diploides também de 46 cromossomos. Isso aí tu já sabia, a gente já tinha visto. E aí, agora a gente vai ver qual é o processo da meiose, que nos homens vai acontecer nos testículos, na mulher vai acontecer nos ovários. Nos homens vai servir para formar os seus espermatozoides e na mulher para formar os seus óvulos. Espermatozoides e óvulos são chamados de gametas, células reprodutivas, células germinativas, células reprodutoras, células sexuais, são nomes em geral. A meiose serve para isso. Porém, a gente vai dar uma revisãozinha na mitose aqui, ó. Lembra da mitose, dessa frase linda aí que a gente tinha visto para aprender a ordem e o nome das fases? Prometa a Ana telefonar, que consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase. A gente já tinha visto isso. Qual é a nossa sorte, gente? Que a meiose vai ter esses mesmos nomes de fase. Então, tu não vai ter que decorar novos nomezinhos, tu já sabe. Graças a Deus, Ana Lia. Porque eu não gosto de decorar e esses eu já aprendi. Então, fica com isso na tua cabecinha, não te esquece, tá? Então, são os mesmos nomes. Qual que vai ser a diferença, meus amores? Nós vamos ver que a meiose é dividida em duas etapas. A gente vai escrever tudo isso aí no teu caderno. Na meiose 1 e meiose 2. Então, a gente vai dizer que na meiose 1 tem a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e telófase 1. Na meiose 2 vai ter a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Beleza, ali, aí eu fico bem tranquila, aí eu fico bem sossegado, porque eu já sei as ordens e sei que a diferença básica é que na mitose é só uma vez que acontece as etapas, na meiose acontece duas vezes, e aí eu sei que é 1 e 2. Quando acontece a primeira vez é 1, quando acontece pela segunda vez é 2, e tudo tem um porquê e eu vou te mostrar. Mas ainda revisando a mitose, porque a gente vai precisar dessas informações para comparar com a meiose. Nós vimos que no processo da mitose, antes da célula se dividir em duas, o que ela tem que fazer? Crescer. E antes dela entrar em prófase, começa um processo que se chama intérfase, que é o intervalo de crescimento. A intérfase, gente, nós já vimos também, então se tu não viu, vai lá, assiste de novo, que a intérfase é dividida em G1, S e G2. G1 e G2 produz proteínas, porque a gente sabe que célula é pura proteína, e S duplica o DNA. Na meiose acontece tudo igualzinho. Então, já sabemos. Meiose, formam os gametas, as células sexuais, beleza. Meiose, tem meiose 1 e meiose 2, beleza. Meiose, as fases são as mesmas, só que com um númerozinho do lado. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Beleza. E vimos que, assim como a mitose, a meiose, ela vai ser o quê? Ela vai ter que passar pelo processo de intérfase, que é o intervalo de crescimento. Tem uma intérfase, sempre se pergunta isso, quantas intérfases tem uma meiose? Uma intérfase, que nem na mitose, tem um intervalo de crescimento no início,
antes de começar as divisões, ok? E com as mesmas etapas da mitose. Então, para isso, amor, tu já tá craque. Isso tu já sabe. Outra coisa que a gente já tinha visto e a gente vai revisar agora, meus amorizinhos. Saber o conceito básico da meiose. Qual é o conceito básico da meiose? Uma célula mãe diploide, ou seja, 2N, ao final da meiose produz 4 células filhas haploide, ou seja, com a metade do número de cromossomos do que a célula mãe. Tu tinha notado isso? Não tinha? Então anota de novo, porque agora é importante. Antes da mitose, uma célula formava 2 com o mesmo número de cromossomos. Agora, uma célula mãe formam 4 células filhas, todas haploide, ou seja, com a metade do número de cromossomos N, beleza? E se eu estiver falando de ser humano, uma célula com 46 cromossomos formam 4 células filhas com 23 cromossomos, por isso que os espermatozoides têm 23 cromossomos, que os óvulos têm 23 cromossomos, ok? Considerados células haploides. Tudo isso é a introdução da meiose, só pra gente entender. E nesse videozinho de introdução, vamos relembrar aqui as fases da mitose, tá? Pra gente comparar depois com a meiose. Tem a intérfase, que é o intervalo de crescimento, que acontece a duplicação do DNA e a duplicação das proteínas. Depois tem a prófase. Lembra, meus amores, quais são aqueles elementos importantes que tu precisa saber? Carioteca, que começa a desaparecer. Centríolos começam a migrar para a região central equatorial, em duplinhas. A cromatina, que é o DNA enrolado, que fica mais enrolado ainda formando os cromossomos, e eles já estão duplicados, já estão em xizinho. E o nucleolo desaparece, isso acontece na prófase. Na metáfase, todos os cromossomos já duplicados aparecem aqui no meiozinho da célula, segurados pelas fibras proteicas que os centríolos liberam, beleza? Se é a melhor época da gente contar o número de cromossomos de uma espécie. No caso, ser humano, é a melhor época da gente saber e ver os 46 cromossominhos, é o maior grau de condensação dos cromossomos e, portanto, dá para fotografar a célula com microscópios e perceber os 46. A anáfase, lá no cantinho, quando essas cromátides irmãs, que são os cromossomos, aqui tem um pedaço que tem uma dupla perfeita, porque é uma cromátide gêmea, porque o cromossomo foi duplicado, então tudo que tem desse lado tem desse lado, e ele tá assim na metáfase, e na anáfase essas cromátides vão se separar. As cromátides se separam, e na telófase tudo volta a aparecer. Carioteca volta a aparecer, o nucleolo volta a aparecer, o cromossomo volta a ficar mais descondensado, mais relaxado e vira cromatina de novo. E os centríolos se duplicam, além de se duplicar, né? E é importante dizer para depois ele ter duplinhas, eles voltam a ficar em qualquer lugar da célula e aí tem a divisão final de 2 células filhas. Isso é o que acontece na mitose e vai ser muito importante saber isso para entender quais são as diferenças nesse processo em relação à meiose. Então, meus amores, eu vou deixar esse primeiro vídeo de revisão e de introdução, tá? Até aqui, mas a gente já vai ver que a meiose tem 2 meioses. No final, formam 4 células filhas. Vai ter uma intérfase, como eu tô mostrando lá para vocês, tá um pouco de reflexo, mas tem esse slide aí. E aí a divisão da meiose 1 e da meiose 2, que é dividida em prófase, metáfase, anáfase, telófase e assim sucessivamente. Mas como eu gosto, eu vou desenhar aqui contigo e tudo vai ficar bem tranquilo. Beleza? Até o próximo. Vem que vem que vem que vem.